Queridos, convido vocês a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Estamos observando este texto, estamos caminhando dentro de um tema que na verdade é o tema de toda a carta. O apóstolo Paulo, ele tem como propósito mostrar a necessidade para Timóteo, para todos os pastores que Timóteo ele estava preparando ou já havia preparado, mostrando que eles precisavam entender que o tempo que eles viviam eram tempos de perseverança. Quando nós olhamos para nós também como igreja do Senhor, nós temos que ter claro também que nós vivemos em tempos de perseverança. Na verdade, nunca houve na história da igreja nenhum tempo diferente deste. A igreja sempre foi chamada a perseverar firme na fé, ou os crentes firmes na fé em Jesus. E hoje vamos observar, se o Senhor permitir, a quinta exortação que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, e Deus, pela sua graça, preservou para a igreja. Mas eu convido você a ler comigo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vamos hoje focar apenas no versículo 2. Diz assim, 2 Timóteo 2, versículo 1. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Amém. Queridos, Moisés, sabendo que aquele povo, aquela grande quantidade de pessoas, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Muitos daqueles nunca experimentaram o que Deus havia feito no Monte Sinai, porque muitos já morreram. E Moisés, no desejo de repetir tudo aquilo que Deus havia dado como instrução para eles, ao entrarem na terra prometida, Moisés escreveu no livro Deuteronômio, que significa exatamente repetição. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 e 2, Moisés disse assim: estes são os mandamentos, os decretos, os estatutos que o Senhor me ordenou a transmitir para vocês. O Senhor me encarregou para ensinar a vocês. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, os seus filhos, os seus netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Meus irmãos, há nesse texto de Moisés um princípio que ele está presente em toda a Bíblia, que nós podemos chamá-lo de princípio da transmissão da verdade de Deus para as gerações futuras. Vocês ouviram os estatutos do Senhor. Os filhos de vocês devem ouvir os estatutos do Senhor por meio de vocês. Os seus netos devem ouvir os estatutos do Senhor por meio dos pais deles, que são os seus filhos. Isso é o princípio da transmissão da verdade, porque na perspectiva do Senhor, Deus deu a verdade ao seu povo, para que o seu povo preserve a verdade, só que muitos não entendem que é exatamente a verdade de Deus que preserva o povo. Sem a verdade de Deus, o povo está sem cercas, sem proteção. É por isso que muitos crentes, eles se perdem, porque eles estão acreditando que é possível caminhar com Deus sem ter constantemente em seu coração as verdades do Senhor, que protegem a igreja e devem ser protegidas por ela. Meus queridos, neste ano de 2022, nós tivemos uma série de encontros com os pais, onde nós mostramos que a paternidade e a maternidade, na perspectiva do Senhor, está muito além do apenas criar filhos, com todas as suas dificuldades e com todas as suas bênçãos.
Na perspectiva do Senhor, há uma missão de discipular. Pais são discipuladores dos seus filhos e automaticamente dos netos. Essa é a perspectiva de Deus para o povo de Israel. Essa deveria ser a perspectiva de Deus para o povo de Deus chamado igreja. E esse discipulado, queridos, ele sempre deve ser intencional. Ou seja, além de não perder tempo, os pais, eles precisam capacitar os seus filhos para lidarem com as questões da vida, para lidarem com seus corações na perspectiva do Senhor, naquilo que eles sentem, naquilo que eles fazem, naquilo que eles buscam, na forma como eles reagem às circunstâncias. Os pais estão observando os filhos, porque eles foram chamados para orientar o coração dos filhos, enquanto as coisas acontecem. Mas vai além. Os pais são chamados para capacitar os filhos no caminho da maturação, até que eles estejam aptos para a formação de uma nova família. Porque nunca esteve longe da mente do Senhor que tudo começa no lar. Heterossexual. E meus queridos, a verdade é que Deus sabe que nesse caminho para a maturidade, tanto como indivíduos, assim como coletivamente, nós precisamos, o seu povo precisa de referenciais. Os pais devem entender que eles são esses referenciais de fé para os seus filhos. Agora, quando nós olhamos para a igreja, não é diferente. Na igreja, Deus sabe que as suas ovelhas também precisam de referenciais de fé. As mulheres mais velhas sendo referenciais para as mulheres mais novas. Os homens sendo referenciais de fé para os jovens e para os meninos. Os pastores e diáconos sendo referenciais de fé para toda a igreja. E queridos, em toda a história de Deus com o seu povo, seja no momento da antiga aliança com o povo de Israel, seja no momento da nova aliança com a igreja do Senhor, sempre houve e sempre haverá bons referenciais e maus referenciais. Sempre. E Deus sempre mostrou isso. O velho apóstolo, ele acabara de mencionar a Timóteo bons exemplos de fé no início do capítulo 1. Ele mencionou o exemplo da fé da sua avó, da sua mãe, a fé dele mesmo no início. Ele também mencionou a fé dele como apóstolo para Timóteo. E é interessante porque nós vimos essas figuras. Paulo está desenvolvendo um pensamento, mas Paulo também precisa mostrar os maus referenciais, os maus exemplos de fé. E queridos, entendam, os maus exemplos de fé que Paulo mostra para Timóteo não significa que essas pessoas eram pessoas más, tinham caráter, tinham uma moralidade deficiente. Não, só eram maus referenciais de fé, porque naufragaram na fé. E Paulo, ele mencionou Fígelo e Hermógenes no capítulo 1. No capítulo 2, 16 a 18, ele vai mencionar Demas, Himeneu e Fileto. No capítulo 4, ele vai mencionar Demas e Alexandre. Exemplos de homens que naufragaram na fé. Pense nisso, fazendo um paralelo com o capítulo 2, versículo 1. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque estes homens, eles naufragaram na fé. Porque eles não se fortaleceram. Eles não se fortaleceram na graça que está em Cristo Jesus. E eles naufragaram na fé. E queridos, agora nós vamos observar que Paulo, o tempo todo, porque esse é o papel de todo líder espiritual, conduzir o olhar dos crentes para Cristo.
o autor e consumador da nossa fé. Paulo o tempo todo está fazendo isso. O tempo todo Paulo está exortando Timóteo para que ele tenha práticas, mas nunca tirando os olhos de Jesus, sempre. E essa foi a nossa quarta exortação, domingo passado. Hoje nós vamos observar, queridos, a quinta exortação que o apóstolo Paulo fez para Timóteo. Em tempos de perseverança, Timóteo deveria, além das 4 exortações anteriores, Timóteo deveria ser fiel na transmissão da verdade para a geração futura. Isso é tão prático, irmãos, e nós vamos ver isso. No versículo 2, ele disse: e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Percebam, queridos, que essa exortação, ela está ligada ao versículo 1. Ou seja, enquanto o apóstolo Paulo mostra para Timóteo que ele deveria se fortalecer em Cristo Jesus, enquanto ele deveria buscar forças, ânimo, vigor para a sua alma em Cristo, no favor de Cristo, enquanto isso ele deveria fazer, porque o crente, ele nunca espera em Deus parado. O crente que espera em Deus e confia em Deus, ele faz isso agindo. E enquanto ele deveria buscar forças em Cristo Jesus, ele deveria fazer outra coisa. E o verbo que Paulo utiliza, e está na nossa versão em português, é transmitir. Transmita. É interessante isso, queridos, porque literalmente significa: Timóteo, coloque diante de, deposite, confie, como um mordomo com uma bandeja, entregue, coloque diante de outros a verdade que você recebeu. Era muito comum, queridos, e aí vai ficar mais fácil para o entendimento nosso, nos períodos de monarquia, todo reino possuía uma classe chamada e conhecida de classe dos mensageiros reais. E em tempos de conflitos, os soldados, enquanto eles estavam na batalha, eles aguardavam o mensageiro, vez em quando, chegar com uma mensagem. Se o rei queria falar com outro rei de um outro reino, ele enviava o seu mensageiro. E normalmente esse mensageiro, ele tinha proteção, uma guarnição de soldados, porque a mensagem precisava chegar de forma muito clara, mas da mesma forma, com integridade, da mesma forma que ele ouviu do rei. E quando Paulo ele utiliza esse verbo transmitir, é muito interessante, porque no capítulo 1, versículo 14, ele acabou de dizer para Timóteo: guarde o bom depósito que lhe foi confiado. Guarde aquilo que eu depositei diante de você. Guarde aquilo que foi colocado diante de você, Timóteo. Agora ele diz outra coisa: transmita, coloque diante de outros, entregue a outros, confie a outros. Vocês se lembram do princípio da transmissão da verdade de Deuteronômio 6? Nós começamos o sermão falando disso. Isso está acontecendo exatamente agora no âmbito da liderança da igreja. Se um dia Timóteo recebeu a verdade de Deus por meio de Paulo, ele deveria saber que ele um dia deveria transmitir esta mesma verdade que ele recebeu com integridade. Meus amados irmãos, minhas irmãs, as exortações deste apóstolo mesclam entre a sua preocupação com o indivíduo, o crente Timóteo, com a sua preocupação com a igreja e a sã doutrina.
É interessante porque a nossa vida com Deus também é uma mescla. É uma mescla entre nossas responsabilidades pessoais com nossas responsabilidades coletivas. E a tentativa de excluir uma dessas partes é uma amputação do corpo. Todas as vezes que Deus chama alguém para Ele, Deus confia a estes muitas responsabilidades e capacitações, mas não apenas como indivíduo, mas também como corpo, como povo, como coletivo. Agora, indo para a prática, mas ainda trazendo algumas lições importantes, irmãos, nós precisamos entender que, quando Paulo escreveu isso, ele tinha em mente, em primeiro lugar, um pastor que deveria passar e transmitir a verdade para outros presbíteros. E você pode se lembrar de Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo, ele chama os presbíteros de Éfeso. Timóteo era pastor de Éfeso. Timóteo foi juntamente com aqueles presbíteros. Em Atos 20, Paulo está dando exortações, e ele nunca mais viu aqueles pastores. Quando Paulo escreve o versículo 2 do capítulo 2, ele está com uma pessoa em mente e com uma realidade em mente. Ele tem em mente um pastor e ele tem em mente a realidade de uma igreja. Esse pastor precisa transmitir essa verdade, porque isso tinha a ver com o cuidado da igreja. Então, para que nós possamos entender melhor, e o meu objetivo é tentar conduzi-lo a um melhor entendimento do texto, nós precisamos olhar para esse versículo e fazer algumas perguntas para ele. Então, rapidamente, nós vamos perceber que Paulo, quando ele desenvolve essa exortação de transmita a verdade, quando Paulo ele faz isso, ele quer deixar claro para Timóteo algumas coisas. Em primeiro lugar, ele quer deixar claro para Timóteo o que Timóteo deveria transmitir. O que? Depois, ele vai deixar claro para Timóteo para quem Timóteo deveria transmitir. E por fim, deixando claro para ele o propósito de transmitir. Então nós vamos observar, em primeiro lugar, isso que Paulo mostra. Paulo deixa claro o que Timóteo deveria transmitir. E o que ele deveria transmitir? O que você ouviu de mim. O que você ouviu de mim, isso transmita. Ou seja, meu amado filho Timóteo, para a preservação da igreja, você não pode transmitir o que você não tem, e muito menos o que você deseja. Isso está acontecendo no meio evangélico. Pastores estão transmitindo o que não tem e o que querem. Mas Paulo quer deixar claro para o bem de Timóteo e da igreja: você não deve transmitir qualquer outra coisa a não ser aquilo que você ouviu de mim. De uma forma muito enfática, exortativa, amorosa, mas firme, Paulo escreve aos Gálatas. E Paulo diz assim: se vocês receberem uma mensagem de um anjo de Deus vindo dos céus, e essa mensagem for diferente daquela que vocês ouviram de mim, considere esse anjo como maldito. Deus deu aos apóstolos a autoridade para lançar o fundamento. Por isso que no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: ninguém pode lançar outro fundamento a não ser aquele que já foi lançado. Eu, como prudente construtor, lancei o fundamento, e ninguém pode mudar, porque o fundamento da igreja é Cristo. Ele é apóstolo, ele recebeu autoridade. Timóteo não deveria ser um referencial da sua própria verdade. Pai, crente, quando você defende algo sobre Deus e sobre a igreja, que você não tem certeza que isso tem a ver com a sã doutrina,
você pode estar defendendo uma verdade que é sua. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não é à toa que Paulo, logo depois nós vamos ver, se o Senhor permitir, no primeiro domingo do ano, Paulo ele vai trazer a metáfora do atleta, no versículo 5 do capítulo 2. Nós vamos observar depois. Mas Paulo está pensando nisso. E é interessante que Paulo afirma o seguinte: você deve transmitir as verdades que você ouviu de mim, diante de muitas testemunhas. Eu nunca falei em oculto para você. O que eu disse para você, outros ouviram. Eu creio que a prova disso é exatamente Atos 17, Atos capítulo 20. Depois leia na sua casa. Como foi sério aquela orientação de Paulo para os pastores. Mas eu quero aplicar rapidamente para os irmãos essa primeira observação. Meus irmãos, a ideia aqui nesse transmitir pode confundir você. Porque Paulo aqui, ele não está pensando no transmitir no sentido de evangelismo. Paulo está falando de transmitir a verdade no sentido de discipulado. Quando você transmite a verdade para alguém que tem o temor do Senhor e que precisa preservar essa verdade na vida dele, no ambiente dele, para que a igreja seja protegida. É uma transmissão da verdade para alguém que já está na verdade. Não significa que nós não tenhamos que pregar o evangelho, nós sabemos disso. Mas eu não poderia ser contrário ao que Paulo está pensando aqui. Ele está escrevendo para um pastor. E ele está pensando em outros homens. Porque Paulo está pensando nas gerações futuras. Agora, poucos têm essa responsabilidade pastoral. Eu tenho. Esse texto recai sobre mim. Eu tenho essa responsabilidade pastoral de transmitir a verdade para outros líderes. Nós vamos ver isso depois. Mas como nós temos observado, queridos, o objetivo aqui tem a ver com a preservação daquele princípio de Moisés, da preservação da verdade para as gerações futuras. Segundo o Deuteronômio capítulo 6, isso começa em casa. Eu já ouvi muitos pais falando assim: pastor, eu criei o meu filho nos caminhos do Senhor e ele se perdeu. Mas há uma promessa em Provérbios 22, versículo 6. Nós aqui durante o ano nós estudamos isso. Que nunca houve promessa em Provérbios 22, 6. O ensinar o menino no caminho que deve andar tem a ver com o caminho da maturação, da maturidade, o caminho da sabedoria. E quando ele ficar velho, o caminho da sabedoria nunca vai sair da mente dele. Agora isso não significa que ele não vai se desviar da verdade que ele ouviu. Agora, como pais, nós devemos ter com clareza a responsabilidade que nós temos de transmitir a verdade para os nossos filhos, com o objetivo de preservá-los, mas não apenas isso, com o objetivo de preservarmos a verdade. Então, agora nós precisamos pensar, porque nós somos lembrados aqui, que nós transmitimos a verdade que nós recebemos, não apenas por meio do conhecimento que nós adquirimos dessa verdade. Tudo começa por meio do conhecimento que nós adquirimos da verdade. Mas não fica aí. Apesar do foco aqui no texto ser uma transmissão oral, é isso que Paulo está pensando, numa transmissão oral. Nós sabemos, meus irmãos, que não pode, queridos, não pode haver uma lacuna entre a verdade que nós professamos e a verdade que nós mostramos. A transmissão da verdade, ela não ocorre apenas de forma oral. Ela não ocorre apenas naquilo que nós falamos sobre a verdade, mas ela acontece muito mais na forma como nós
buscamos viver essa verdade, aquilo que nós evidenciamos. O nosso testemunho não pode anular a verdade que professamos, ainda mais no ambiente do lar. O nosso testemunho deve evidenciar que aquilo que nós professamos aos domingos, aquilo que nós professamos para outras pessoas, de fato está no nosso coração. E eu gostaria de rapidamente abrir um leque aqui de aplicações sobre essa transmissão da verdade, não apenas naquilo que as pessoas ouvem de nós, mas aquilo que elas veem em nós. Na forma como nós tratamos o nosso cônjuge. Na forma como nós tratamos o nosso cônjuge, nós estamos refletindo na prática a verdade do Senhor, ou a nossa. Pessoas estão vendo. Nós estamos transmitindo algo. Sempre há uma transmissão. Na forma como nós agimos no trabalho, as nossas ações, as nossas reações, na forma como nós falamos com as pessoas, nós estamos transmitindo algo. E gravem isso, querido. O que nós estamos transmitindo com o nosso testemunho, ou vai evidenciar o que professamos, ou vai anular. As pessoas não vão acreditar em nós, naquilo que nós falamos. Na forma como nós recebemos as pessoas na igreja, nós estamos demonstrando se a verdade que nós professamos, ela é a mesma que nós transmitimos. Na forma como nós lidamos com as exortações que nós recebemos, nós estamos transmitindo o nosso orgulho ou a nossa humilhação. E muitas vezes nós não percebemos que nós estamos transmitindo. Pessoas estão vendo o que nós estamos transmitindo. Na forma como nós administramos a igreja do Senhor. Eu falo isso constantemente para os líderes da igreja. Eu falo isso constantemente para os irmãos do ministério do culto. Nós precisamos demonstrar um zelo tão grande pelas coisas do Senhor, que as crianças precisam experimentar a verdade que nós estamos transmitindo, a forma como nós somos zelosos com as coisas de Deus. Elas precisam ver coerência. Elas precisam ver coerência. Na forma como passamos para os nossos filhos a importância que a igreja tem. Ah, meus irmãos, meus queridos irmãos, eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dos irmãos, na vida das famílias da igreja, mas ainda há muita incoerência no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque nós professamos muitas vezes para os nossos filhos que nós amamos a igreja do Senhor, que elas devem amar a igreja do Senhor, mas o dia do Senhor nós desprezamos. Nós trocamos facilmente o dia do Senhor por outros eventos. As crianças crescem vendo uma incoerência, porque o que está sendo transmitido na prática não é coerente com aquilo que é transmitido nos lábios. Na forma como nós tratamos a Bíblia durante a semana. Se você é crente, você ama a palavra de Deus. Mas será qual verdade que nós temos transmitido na prática em relação a isso? Os músicos, na forma como eles tratam o ministério, eles estão dando testemunho para as próximas gerações e também para as atuais, a começar para os nossos filhos. E por fim, queridos, a forma como eu trato a minha santificação. A minha santificação talvez ninguém veja, mas sempre alguém vê. A forma como eu trato a minha santificação é de fato igual à forma como eu transmito o que eu creio. Então, em primeiro lugar, Paulo deixa claro o que deveria ser transmitido. O que eu estou transmitindo e o que eu devo transmitir, que é a verdade
de Deus, não a minha nem a sua. Em segundo lugar, ele deixa claro para quem Timóteo deveria transmitir. E é interessante, queridos, porque ele diz: a homens fiéis e idôneos. Você deve transmitir a verdade que você ouviu de mim. Para quem, Timóteo? Para homens fiéis e idôneos. Quando a gente observa a palavra fiel aqui, ela não está no sentido de piedade. Ela traz uma conotação de confiável. Transmita a verdade que você ouviu de mim a homens confiáveis. Aí Timóteo poderia perguntar: confiáveis para quê? Aí ele utiliza um outro adjetivo: idôneos. São aptos, são capacitados para transmitir a outros homens idôneos. E queridos, vamos passar rapidamente pelas Escrituras, antes de observarmos algumas aplicações. Intencionalmente. Percebam que eu vou repetir o intencionalmente. Intencionalmente, Elias, ele escolheu Eliseu. E o objetivo dele escolher Eliseu foi a continuidade do ministério profético em Israel. Intencionalmente, Jesus escolheu 12. Um se perdeu, mas depois outro entrou no lugar. Qual o objetivo? A continuidade do avanço do reino por meio da igreja. Intencionalmente, Barnabé, ele se aproximou de Paulo para capacitá-lo e ajudá-lo a ser quem foi. Intencionalmente, pastores, antes disso, intencionalmente Paulo se aproximou de Timóteo e Tito. Não é interessante isso? E o objetivo era a preservação da verdade. Intencionalmente, pastores precisam se aproximar de homens que sejam capazes de transmitir a outros a verdade que eles ouviram. Qual é o objetivo? As gerações futuras precisam ser preservadas na verdade. E essa é a preocupação de Paulo. Intencionalmente também, pais precisam se aproximar dos seus filhos, com vistas à continuidade de uma fé legítima, de acordo com a verdade. Agora, meus irmãos, quando nós observamos isso, nós vamos perceber que Deus, Ele, quando diz para Timóteo, por meio de Paulo, que esses homens que vão receber a verdade, eles precisam ser fiéis, mesmo que eu já tenha explicado para você que a fidelidade aqui não necessariamente tem a ver com a piedade, mas sim com homens confiáveis, é preciso afirmar para você que somente homens piedosos, mulheres piedosas são confiáveis. Há um equívoco, muitas vezes, no meio do povo de Deus. Eu já vi, na minha história cristã, líderes, pastores, com o objetivo de fortalecer a fé de alguns crentes que estão desanimados, dar um cargo para eles. Vocês já viram isso? Colocar esses crentes em alguns ministérios, para que eles possam ter um ânimo na fé. Quando Deus, por meio do Espírito Santo, usa Paulo para falar a Timóteo, ele diz assim: somente aqueles que são fiéis podem transmitir a verdade para outros. Sabe por quê? Porque somente esses são confiáveis. O que isso tem a ver com a prática? Meus irmãos, cristãos que não são fiéis a Deus, eles não vão considerar o tesouro que receberam como um tesouro a ser preservado e transmitido. Crentes que não são fiéis a Deus, piedosos, consagrados ao Senhor, eles não vão considerar a verdade como um tesouro.
E muito menos eles desejarão transmitir essa verdade da forma como receberam. Aos Coríntios, quando Paulo repreendeu a igreja em amor, ele disse assim: importa que todos os homens, todos os crentes nos considerem como ministros de Cristo, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. E vocês sabem, meus irmãos de Corinto, o que se requer de cada dispenseiro? Que sejam encontrados fiéis. Uma das parábolas mais maravilhosas que Jesus contou, a parábola dos talentos. É interessante o que ele disse sobre o servo bom. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 23. Percebam que a questão não é no quanto eu recebi, mas se eu sou fiel naquilo que Deus me deu. E por ser fiel, eu considero como um tesouro. O capítulo 1, versículo 14, Paulo disse: guarde o bom depósito, guarde o tesouro que você recebeu. Por que Paulo pôde falar isso para Timóteo? Porque Timóteo era fiel. Se ele era fiel, ele considerava a verdade de Deus como preciosa. Fidelidade quanto àquilo que eu recebi de Deus para administrar. Meus irmãos, esse era o contexto de Paulo e Timóteo. Um contexto de certa urgência. E em contextos de certa urgência, nós precisamos, meus irmãos, definir o que de fato é importante para nós. Eu sou um pastor que eu entendo que eu não estou para perder tempo. Eu não posso permitir que vocês caminhem praticando coisas que sempre foram praticadas, mas nunca produzem amor por Deus. Apenas práticas religiosas. Os pais precisam orientar os seus filhos, mostrando o quanto eles amam a verdade, o quanto eles amam a igreja de Cristo, o quanto eles ensinam os seus filhos a amarem a verdade. E aí não para, sabe por quê? Porque ele amadurece, esse crente vê o filho crescendo, o filho casa e ele agora é um avô, mas o princípio da transmissão da verdade continua. E ele agora ajuda o seu filho, que agora é pai, na condução dessa verdade, na transmissão dessa verdade, no amor dessa verdade, não de prática religiosa. A fidelidade a Deus é uma marca característica daqueles que o Senhor usa para preservar e transmitir a verdade para a geração futura. Eu servi o exército por cerca de 5 anos. E há pouco tempo atrás, numa conversa, alguém falou para mim assim: você não vai se alistar? Você, poderia entrar no quadro de reservista. Você não vai se alistar? Eu disse assim: eu já me alistei. E eu já estou na batalha. Eu já estou no combate. Aqueles que vão para as forças armadas, eles podem fazer o que eu faria. Mas quando o meu general me chamou, muitos não podem fazer o que ele me chamou para fazer. Eu já estou em combate. E eu estou combatendo o bom combate da fé. Meus irmãos, nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que a sua fidelidade a Deus, a sua fidelidade a Deus, meu irmão, a sua fidelidade a Deus, minha irmã, irá transformar você em um instrumento nas mãos de Deus, para a transmissão da verdade.
Como eu vi no encontro dos pais, pastor, quando eu olho para trás, eu mudaria tanta coisa, ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo de ser um vaso de honra nas mãos de Deus. Mas você precisa desejar e buscar ser fiel à palavra dele. A nossa fidelidade a Deus nos habilita a sermos zelosos e fiéis transmissores da verdade, exatamente onde ele nos colocar. E por fim, e de uma forma mais breve, Paulo deixa claro para Timóteo o propósito de se transmitir a verdade. O propósito é para que transmitam a outros. Para que transmitam a outros. Timóteo, Paulo, o que eu devo transmitir? Você deve transmitir o que você ouviu de mim. Para quem? Para homens fiéis e idôneos. Mas por que eu devo transmitir? Qual o propósito? Para que eles transmitam a outros. Ou seja, todo transmissor da verdade um dia foi um ouvinte da verdade, e todo aquele que ouve deve ser um transmissor. O processo de transmissão da verdade sempre será um processo de transmissão da verdade. O ciclo não para. Por isso nós estamos aqui, IBA, em 2022. Porque Timóteo ouviu o que Paulo disse e ele transmitiu a verdade. O evangelho chegou na Europa. O evangelho chegou na América do Norte. E o evangelho chegou até aqui. Porque homens transmitiram a outros homens fiéis. E esses homens fiéis transmitiram a outros. Pais transmitiram aos seus filhos. Os filhos cresceram amando a verdade. Literalmente, nós não somos reservatórios da verdade. Nós somos receptores, recipientes dessa verdade. A verdade que nós temos ouvido não pode ficar em nós. Você é pai, você é mãe, você deve transmitir o que você recebeu. A verdade de Deus, não a sua, e nem da sua cultura familiar, e muito menos da cultura da sua denominação. A verdade de Deus, porque as coisas podem andar de forma distante. A cultura de uma denominação pode estar em contradição com a verdade do Evangelho. Assim como a cultura familiar de um crente pode estar contra o Evangelho. Você foi chamado para ouvir a verdade e transmitir essa verdade. Você agora é um avô, uma avó. Seja um instrumento para fortalecer na mente do seu neto a verdade que ele tem ouvido dos pais. E se os pais não estão transmitindo a verdade para eles, transmitam você. Não somos reservatórios da verdade, somos apenas recipientes por onde a verdade passa. E eu quero terminar dando uma orientação e um conselho pastoral para cada um de vocês que são crentes em Jesus Cristo, membros desta igreja. Meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Não estou com o meu olhar no ambiente, no cenário político. Quando eu digo que nós vivemos tempos difíceis, o meu olhar está em 2 Timóteo capítulo 3. Os tempos sempre serão difíceis, porque os homens se tornarão cada vez mais amantes de si mesmos. Isso tornará os tempos difíceis. Quando o homem ama a si mesmo, o homem caminha para o caos.
Nós vivemos tempos difíceis, e nós que temos recebido a verdade do Senhor, nós precisamos buscar amar essa verdade e transmitir essa verdade. Não estou falando de evangelismo. O evangelismo é necessário. Eu estou falando de você se aproximar. Talvez o seu filho, talvez o seu neto, da sua neta, da sua filha, de um sobrinho, de um irmão da igreja. Há necessidade de transmitir. Não pode ficar em você. Estamos falando de discipulado. Você entendeu, pais? Vocês entenderam, líderes? Vocês entenderam, igreja, a importância e o propósito de nos aproximarmos de outros para sermos transmissores da verdade de Deus que temos ouvido? Nós não podemos perder tempo, porque o que nós não temos é tempo para perder. Nós precisamos nos aproximar dos nossos filhos, e a sua vida no reino, a sua vida, precisa começar lá na sua casa. Pai, você precisa se aproximar do seu filho. Eu estou falando para os homens agora. Você precisa se aproximar do seu filho. Não para querer ser um amigão dele, isso é parte do processo. Você precisa se aproximar do seu filho como um transmissor da verdade. Mas você não pode transmitir o que você não tem, e muito menos o que você deseja. Talvez você precise se encher da verdade primeiro, para depois transmitir. Mas você precisa, mães, se aproximem de suas meninas. Talvez a sua aproximação, ela esteja sendo boa, com boas motivações, mas não com a real motivação. Você precisa se aproximar da sua menina para transmitir a ela as verdades do Senhor, para ajudá-la a lidar com as emoções, com o coração, diante das circunstâncias, de acordo com a vontade do Senhor. Assim, os líderes aqui da igreja, líderes aqui, vocês já ouviram de mim isso, vocês precisam orar. E além dos seus filhos, vocês precisam se aproximar de outros, para transmitir a verdade do Senhor. Tudo começa com o versículo 1. Buscando forças na graça de Jesus, e depois os colocando como instrumentos nas mãos do Senhor, para transmitirmos a sua verdade. Termino trazendo à memória a única coisa que nos pode dar esperança. Tudo isso que nós ouvimos e somos chamados a viver, deve ser olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, suportou toda a vergonha. E nós devemos considerar atentamente esse que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que não desanimemos na nossa alma. Eu tenho visto muitos irmãos amados procurando paz para dormir, desejando paz diante de circunstâncias. E eu, como pastor, eu tenho muitas dificuldades quando eu ouço essas coisas. Um crente não consegue descansar em Deus. Ele não consegue dormir porque ele não tem paz diante de tudo que tem acontecido. A palavra de Deus diz que nós temos um Deus que Ele nos concede uma paz que excede todo o nosso entendimento.
Enquanto nós ouvimos todas essas verdades que temos ouvido em todo esse ano, a vinda de Jesus, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição deve nos conduzir a confiarmos tanto nele que nada neste mundo pode remover a nossa paz e a nossa confiança nele, enquanto nós vivemos aquilo que ele deseja para nós. Seja um transmissor da verdade que você recebeu. Amém, queridos? Amém. Convido você a orar. Eu convido você a responder a Deus a essa mensagem. Convido você a talvez pedir perdão a Deus, reconhecendo os seus pecados, mas ao mesmo tempo agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele te dá de ser um instrumento nas mãos dEle. Talvez o que você precisa é conhecer mais a verdade, para poder ser um transmissor. Coloque como propósito para o próximo ano conhecer mais a Deus, conhecer mais a sua palavra e ser um instrumento nas mãos dele para transmitir a sua verdade.